Fala, João! Alô, pessoal! Muito obrigado por estar aqui acompanhando mais um vídeo do canal Fala João Guilherme. Obrigado pela moral de sempre. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. Sempre ative o sininho da notificação para ficar atento. Você pode hypar o vídeo também para aumentar o alcance dele junto com o like. Isso é fundamental para o nosso trabalho ser reconhecido e os seus comentários, a sua interatividade, né, a sua participação aqui também é muito bacana. Até pode compartilhar o conteúdo dando crédito. Para nós é um prazer sempre ter todos vocês aqui. Pessoal, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro? E aí, hein? Reta final, nós teremos a 33ª rodada no final de semana. Já acabou o Campeonato Brasileiro? Hein? O Palmeiras já pode ser considerado o time que vai ganhar esse campeonato? Pois bem, dá uma olhada aí na classificação do Brasileirão. Veja só como está. O Palmeiras venceu o Santos por 2-0. E aí o que aconteceu? Ele abriu 3 pontos de vantagem para o Flamengo. O Flamengo empatou com o São Paulo na Vila Belmiro. Então, nesse momento, o Palmeiras tem 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais. Cá entre nós, é uma situação muito favorável para o Verdão. Dá uma olhada aí nos jogos que faltam para Palmeiras e Flamengo. E já nesse final de semana, o Santos, que está desesperado e que dessa vez vai contar com o Neymar, vai no Maracanã enfrentar o Flamengo. O Neymar vai jogar porque é gramado natural. No sintético, ele acabou não participando. E o Palmeiras tem um jogo que pode ser muito perigoso. O Mirassol, dentro de casa, está fazendo uma campanha extraordinária, é o 4º colocado, perdeu para o Fluminense e vai buscar se recuperar. Então, eu não arrisco dizer que o Campeonato Brasileiro acabou. Essa rodada aí do final de semana pode embolar o jogo todo de novo, mas de qualquer maneira, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais que o Flamengo e isso pode fazer diferença. E aí, concorda comigo? Acha que eu tô certo ou não? O campeonato já era para o Flamengo, era o Verdão. Quero saber a sua opinião. Agora, uma coisa a gente pode conversar aqui, né, gente? Neste Campeonato Brasileiro, aliás, nas últimas temporadas, o Palmeiras ele tem sido uma equipe mais constante, mais regular do que o Flamengo. Aliás, eu acho que o Flamengo pós-Jorge Jesus, com todos os treinadores que passaram por lá, e com o Felipe Luiz, menos, hein? Eu acho que o Felipe é o que menos oscilou. O Flamengo é um time que alterna bastante. Em determinados jogos grandes ele vai muito bem, em outros não tão importantes ele não vai tão bem assim. O Palmeiras, que, diga-se de passagem, não ganha o título desde o início de 2024, o último título foi o Paulistão, mas o Palmeiras, ele se mantém numa batida, mesmo nos maus momentos. O Palmeiras, ele tem momentos ruins em alguns jogos, mas depois ele emenda uma sequência. Ele é muito mais linear do que o Flamengo. O Flamengo pós-Jorge Jesus, ele é de alternâncias, e isso independe do treinador. Essa é uma situação curiosa. E neste Campeonato Brasileiro, a gente está percebendo isso claramente. O Flamengo teve a vantagem durante um bom tempo, perdeu muitos pontos em casa, em alguns jogos acabou não se apresentando bem, o mínimo para conseguir uma vitória, e aí o Palmeiras, nesse aspecto, ele é letal, ele é muito preciso, ele é muito constante. Então isso está fazendo a diferença nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que eu digo mais uma vez, hein? Não está definido o campeonato com um viés de tendência para que o Palmeiras seja campeão, mas não acabou ainda. Entretanto, tem um outro elemento na história também.
dia 29 de novembro. O jogo, a final da Libertadores. Essa partida se tornou tão grande, mas tão grande, que se um dos dois, Flamengo ou Palmeiras, ganhar só o Campeonato Brasileiro, vai ficar com o sabor de prêmio de consolação. Porque a final da Libertadores 2025 é a maior final entre times brasileiros até hoje. Ela significa que os dois que vêm dominando o futebol da América vão dar um passo à frente, vão se tornar aqueles que de fato vêm se destacando, mas um deles irá ser o maior brasileiro da Libertadores. Será tetra. E numa rivalidade que está cada vez maior, isso aí tem um peso muito grande. Eu chego a dizer que é o jogo mais importante dos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras. E os roteiros são vários. O Flamengo pode dar o troco com juros altíssimos e devolver Montevidéu. O Palmeiras pode ampliar essa vantagem final de Libertadores e ganhar a segunda em cima do Flamengo. Vejam só, Andréas Pereira agora está do lado do Palmeiras. O jogo será em Lima, no estádio que o Flamengo tem a partida mais marcante da sua história recente, aquela virada diante do River Plate, épica, memorável. Ou seja, minha gente, elementos não faltam. Será a grande disputa entre aqueles que estão comandando o futebol e para ver quem vai levar a melhor e vai ficar com a glória eterna pela quarta vez. Isso também influencia, eu não tenho a menor dúvida. O foco, eu que vou narrar na Flamengo TV, eu já estou pensando lá. Imagina eles. Só que o Palmeiras parece que está mais um pouco ligado e aproveitando as oportunidades que o Flamengo. Os jogos que restam vão definir. Vem aí a última rodada antes da data FIFA. Aí teremos os dois atuando, né, em dias separados por causa dos jogos atrasados. Palmeiras jogará com o Santos na Vila Belmiro e o Flamengo jogará com o Sport lá em Pernambuco. O Flamengo, ele não terá Alexandro, não terá Danilo, Carrascal foi convocado para a seleção da Colômbia, há a possibilidade do Plata ser convocado para o Equador e os uruguaios do Flamengo têm grandes chances de serem chamados também para a seleção do Uruguai. Já o Palmeiras não terá a sua principal dupla, Vitor Roque e Flaco Lopes. Eles também foram convocados. Tudo isso nos jogos ali atrasados que serão muito importantes nessa definição do Campeonato Brasileiro. Eu continuo achando o seguinte, não acabou não, hein? E essa rodada do final de semana, se o Flamengo ganhar do Santos e o Palmeiras perder ponto para o Mirassol, dá uma embolada. Vamos aguardar. Eu te amo, futebol. E tá muito legal curtir esse final de ano de 2025. Vem muita emoção por aí. Estou me preparando. Valeu, galera. Obrigado pela moral. Se inscreva no canal Fala João Guilherme. Deixe sempre o seu like, comente, compartilhe, dê um hype no vídeo. Ative o sininho da notificação. E seguimos juntos. Valeu!